Olá pessoal, bom dia, boa noite, ou seja, o momento que você está assistindo esse podcast hoje, porque ele está de esquentar as mídias sociais vão ficar em calorosa, porque realmente hoje estamos trazendo um material muito importante. A Raiz e Silimac vai estar presente em nosso podcast para falar tudo aquilo que você precisa saber sobre a aplicação de um equipamento que vai te trazer benefícios. Isso ao longo do nosso podcast você vai estar observando com detalhe tudo aquilo que a gente precisa de um equipamento, seja qual for. Aqui eu apresento para vocês o Israel Nuzella, que está, eu diria, como o Papa, né? O pai da criança. Então, Israel, se apresente apenas, né? Porque realmente você ficou preocupado na aparição, mas você vai tirar de letra aqui, como tirou nesse equipamento que eu particularmente quero te parabenizar pelo tipo de equipamento e o tipo de trabalho que a Raiz Silimac faz. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado também participar do nosso podcast. Bom, eu que agradeço, né? Acho que bastante gente me conhece aí do mercado da esquadria, né? Da parte de esquadria, fachada glaze, em pele de vidro. E a gente vem aí para agregar também no setor vidreiro agora, né? A gente já tem alguns anos que a gente vem batendo papo, tentando desenvolver essa parceria. E agora acho que encaixamos. A gente só tenho a agradecer o convite para a gente estar aqui hoje. E mostrar o nosso equipamento, mostrar as vantagens que ele vai ter para a indústria do vidro, né? Desde economias, desde melhorias de produção e assim vai. Acho que a gente vai ter um longo podcast aí para trazer essas novidades aí. Muito obrigado aí também ao Belelli, ao próprio Grusmão que nos trouxe aí. Belelli já faz parte da mesa, né, Belelli? Agora o Israel vai estar fazendo parte juntamente com a gente aí, porque é um equipamento que eu gostaria que vocês dessem o máximo de atenção, porque tudo aquilo que eu vou estar falando nesse programa, vocês vão estar testando e vendo por que eu não conhecia há mais tempo, porque a Silimac não lançou esse equipamento há mais tempo. É muito importante a gente conhecer a apresentação desse ilustre, né? Quero chamar dessa forma porque casou perfeitamente durante o podcast. Vocês vão entender qual é o motivo do nosso elogio, porque ter um equipamento fabricado no Brasil, que é um orgulho para mim, que venho de máquinas há 40 anos, né? Comercial de máquinas, tudo para insumos do vidro, furar, cortar, lapidar, ou seja, todo aquele material que vocês conhecem que precisa ser utilizado numa empresa de vidro, e por isso que pode transformar, porque o vidro se transforma e os equipamentos é que se transformam os vidros, né? Eu vou pedir uma palhinha para estar falando agora com o Israel. Quem é a Raiz Silimac e quanto tempo ela tem, quais equipamentos já fez, para que as pessoas comecem a conhecer a Raiz de lá de trás, né, Ismael? Sim, muito mesmo. Nossa empresa, Gusmão, é uma empresa de 30 anos de mercado, tá? É uma empresa fundada pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe. É uma empresa focada realmente em atender a necessidade do cliente. Isso não é aquela frase clichê, né? É uma frase que realmente a gente leva isso a sério desde 1995. Né? Então, meus pais começaram por necessidade, precisavam, né, trabalhar, obviamente. Naquela época eram épocas difíceis, né, economicamente. E ele começou com manutenções, com desenvolvimento, e isso foi se desenrolando em função dos clientes, né? Então nós temos clientes até hoje, aí, mais de 30 anos de cliente sendo atendido pela gente, que sabe de toda essa história, vive essa história com a gente. Então são as necessidades deles que fizeram o desenvolvimento da máquina. Nossa empresa de 30 anos, ela trabalha especificamente em 7 setores, né? Em 7 mercados específicos. Acho que o primeiro deles é a esquadria, como, né, muitos aí conhecem, já sabem. Nós temos mais de 400 máquinas trabalhando dentro e fora do Brasil.
E além desse principal mercado que seja a esquadria, a gente trabalha no setor automotivo, no setor de fabricação de autopeças, setor de implemento rodoviário, então caminhões, ônibus, para fazer a colagem, vamos falar assim, né? A nossa empresa ela é responsável por colar, vamos dizer assim, pega a cola, vamos falar, faz a dosagem e aplica no substrato ali, no local que ela precisa ser aplicada. Nós temos pavimento rígido, então, né, vamos falar aí de São Paulo, Rodoanel. Tem aquele monte de cimento ali no Rodoanel e ele precisa ter uma junta de dilatação. Nós temos máquinas específicas dentro de mais de 23 aeroportos no Brasil. Qual é o mais mercado? Nós temos dentro da construção civil a parte de invase dos cartuchos que vocês veem aí no mercado, né, na casa de construção. A gente tem uma máquina específica que faz o invase, né? Coloca o silicone, a cola, o polissulfeto dentro do cartucho. E, dito isso, a empresa vem evoluindo nessas linhas de máquinas. Nós temos 8 linhas bem específicas já, né? Dentro dos mercados, bem aceita. E eu acredito que podemos falar agora, né, com segurança, até por isso estamos aqui, que lançamos a 8ª linha, né? Que é a Polymer Pro, né? Que é a máquina de aplicação de polissulfeto bicomponente. Israel, na verdade, eu queria te até parabenizar, né, de você estar apresentando, lembrando e trazendo aqui ao vivo. A gente poderia até trazê-lo aqui um dia, né? O seu pai que foi o fundador, né? E eu acho que isso já comprova a seriedade da firma, porque é uma firma familiar que ela cresceu no tempo. Hoje, para a gente ter um produto de qualidade, confiável, tal, né? Tudo isso a gente leva em consideração. E eu que conheci a fábrica de vocês, conheci seu pai, né? Isso é muito gratificante. Como que surgiu o interesse em fabricar esse equipamento para vidro insulado? Porque você veio das juntas, né? Do silicone e tal. O que veio? Foi um lançamento assim inesperado, o polissulfeto? Não, eu acredito que a gente tem, embora seja uma empresa de administração familiar, vamos dizer assim, a gente tem algumas características bem sérias lá dentro, que é o planejamento, que é o planejamento estratégico, e a gente tinha isso no nosso radar, né? Meu pai sempre comentou sobre isso, minha mãe sempre nos ajudou a administrar essas ideias, e a gente sempre manteve isso no radar, e a gente estava aguardando, estávamos buscando parcerias, buscando a maneira mais certa de colocar uma máquina dessa para rodar, vamos dizer assim, porque a gente preza muito pela segurança disso, né? É uma indústria, assim como todas as outras, muito séria, né? Então, a gente não pode, a gente não é, e até pelos 30 anos, a gente não é uma empresa aventureira, né? A gente não fica colocando e tirando máquina no mercado. Realmente a gente entende a necessidade do cliente, a gente desenvolve aquele equipamento, aquela necessidade dele, né, para que a gente consiga entregar qualidade, realmente, e que isso se perpetue ao longo do tempo. Nós temos máquinas hoje, dentro de indústrias que você atende, eu tenho o chassi 001 dentro de uma indústria aqui de Guararema, você entende? E a máquina está rodando. Nós estamos falando de máquina de 28 anos, né? Então, né? São máquinas que a gente faz para durar. Essa é a nossa intenção, né? Eu costumo dizer, Israel, que a gente, né, Belelli, se preocupa muito na parte de buscar, né? Eu estou no mercado há tantos anos, há 40 anos, e eu busco sempre ter um bom equipamento, um equipamento que tanto você prezou em chegar nesse lançamento agora, depois de ver o produto testado, ou seja, ele está fabricado, está sendo lançado, mas ainda não está pronto. A gente precisa terminar os testes, enfim, isso é muito importante até para que os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores, vejam qual é a seriedade que a Silimac trabalha. Ela estava com esse equipamento pronto já desde junho, né? Sim. E, Israel, e nem assim ele
pôs a carroça na frente dos burros, ou a carroça na frente dos cavalos, né? Vamos falar assim, só para se tornar mais suave. Mas ele preciso testar, preciso desenvolver, preciso melhorar, preciso aprimorar, e isso foi até agora, ou seja, já vai fazer um ano que estava sendo preparado essa... Fazendo até uma observação importante, essa é uma máquina que ela tem 4 anos. Tá? Essa máquina de hoje, tá, ela já tem 4 anos. Então são indas e vindas dentro de parceiros, dentro de indústrias do próprio ramo aí, para que a gente chegasse nesse patamar de hoje. Então hoje, né, há pelo menos 3, 4 meses, que nós realmente marcamos a data de lançamento, nós nos sentimos seguros em colocar essa máquina no mercado. Né? Esse é o foco. Poderíamos ter colocado em junho, julho, talvez hoje estaríamos colhendo alguns problemas que nós conseguiríamos resolver. Tá? Não seria problemas difíceis, foram alguns problemas que nós resolvemos ao longo desses últimos meses. Mas esse é o perfil da nossa empresa. Eu trabalho muito com segurança. Eu gosto de falar isso. Nós temos lá colaboradores de 15, 17 anos de casa, que eu acho que tem a mesma cultura nossa, né, minha, do meu pai, da minha mãe. E eu acho que a gente realmente... A segurança de colocar uma máquina no mercado é para que eu consiga colocar a segunda, a terceira, a quarta e, como você já sabe, eu tenho aí o número do chassi hoje, antes de sair da empresa, que eu perguntei para o pessoal que emite lá as plaquinhas, estamos em 437. Então esse é o número de máquinas que nós temos colocadas no mercado. Legal. Eu acho que isso não é à toa que a gente preze pela segurança e qualidade, entende? O Belelli foi um dos premonitores aí para a gente ter essa amizade, essa relação com a Silimac. Afinal de contas, como eu iniciei falando, e muitos dos que estão aí, espectadores, e eu vou registrar alguns espectadores, embora com certeza a gente vai estar bem acima daquela expectativa com relação ao lançamento da máquina e a colocar as máquinas no mercado, porque com quem põe 400 máquinas no mercado, né, Israel, as coisas podem vir duplicar agora em relação a essa que é do segmento do vidro especificamente, né? Perfeito. Embora você trabalhe com vidro, mas nós temos aí cerca de 6.000, né, vidraceiros, transformadores que estão na expectativa de adquirir um equipamento assim. Mas e aí, Belelli, fala um pouco da Silimac que você conhece mais aí pela própria amizade profissional, né, com Israel. Na realidade, conheço Israel há um pouco mais de tempo, porque eu moro em Valinhos e a Raiz é em Valinhos. Tá? Então, na verdade, é uma rua que separa entre sua casa e a do... Mais ou menos. Estamos aguardando o convite para o churrasco, né? Nossa, você também? Né? Não, ó, isso compromete. Eu vou ter que arranjar um local maior, porque estou devendo um churrasco pro Cleiton, né, pro Guzmão, e agora pro Israel. Olha aí, tá vendo? Mas será pago. Prometo que o Ale também, pode colocar lá que será pago. Olha, nós temos um público aqui, vamos colocar de 300 pessoas juntando. Você imagina que vai ter que ser uma churrascaria. Eu vou ter que pagar e ter a evidência do pagamento. Mas voltando um pouquinho, eu acho que surgiu isso até um pouco da história aí da junção Raiz, Guzmão Raiz, foi na própria Glass, né, o ano passado, né? Sim. Tá aqui, a gente, o Guzmão estava com o stand, atrás, o stand e o Israel com a Raiz no outro stand. E aí a conversa, mas por que não um se juntar ao outro, né? Sim. E aí, Israel, vamos lá no stand da Guzmão, vamos lá no stand da Raiz. E aí, aquilo que vocês dois já falaram, o negócio fluiu naturalmente, né? A coisa acontece. Interesse de ambas as empresas sérias, e aí mercados que se interagem, se complementam, e aí evoluiu. Aí eu só fico de espectador agora. Né? Agora eu só fico de espectador. Não, mas ajuda muito. Até no desenvolvimento da máquina teve muita troca. Sim. Teve muita troca
que às vezes o Belelli se policia bastante, às vezes, né, principalmente dentro da nossa indústria lá. Olha, não, acho que isso não é legal, isso não é... Belelli, eu preciso disso, né? Nós conversamos várias vezes dentro da nossa empresa lá, sobre o tubo misturador, né? Um detalhe da máquina, sobre economia, sobre o processo produtivo. Porque o Belelli vive isso, né? Ele está dentro dessas indústrias há muito mais tempo que eu, né? E preciso desse know-how. E foi isso que acho que é extremamente valioso que ele trouxe para a gente nesse desenvolvimento. Que ele realmente falou, o cliente ele não vai se adaptar com isso. Então, não vamos perder tempo e lançar algo assim. Vamos mudar. Qual é o perfil? Esse. Legal? Vamos transformar um sistema de aplicação. Né? Exato. Para que chegue ao cliente final, sem que ele impacte o processo produtivo dele. O legal da nossa máquina, que é o que eu pretendo colocar dentro dos clientes, de toda essa gama do ramo vidreiro, não mexa no seu processo produtivo. Não é uma máquina reinventada, é uma máquina melhorada, melhor, é uma máquina especializada para o seu processo. Então, o foco nosso de colocar essa máquina hoje no ramo do vidro tira o que ele tem e coloca essa. Mas e toda a linha, e todo o processo, o time, o PCP da produção? Não, sim, você não precisa mexer. Porque quando você não mexe com o processo, tudo flui mais rápido. E um equipamento que ele depende de alguns ajustes, porque como um produto é químico, né? Então esse negócio do operador da máquina ficar ajustando a máquina para trabalhar é onde vem o prejuízo, eu imagino, né, Israel? Porque afinal de contas, quando se expurga aquele material fora do vidro insulado, de duas lâminas de vidro, você está jogando fora. Sim. Ou no chão, ou numa lata, ou enfim, você está expurgando, e esse processo de expurgar é onde vem o prejuízo e é onde vem a preocupação que a Raiz teve de desenvolver um produto onde o operador ele praticamente tem que ser um portador da pistola que aplica. Somente. Porque o demais, né, você poderia falar um pouquinho mais dessa, que eu fiquei impressionado justamente com esse sistema de PLC, de que as pessoas podem estar fazendo a operação sem que esteja ajustando, mexendo na máquina, sendo que é uma sorte, né? Ali é que nem uma mágica, né? Você vai ajustando a máquina que você não conhece, o operador também. Eu acho que, primeiramente, né, que eu ia pedir para você dar um time do pós-venda de vocês, que é muito importante, mas isso eu queria deixar um pouquinho mais para o fim. Mas o apoio da operação da máquina, que ele praticamente passa a ser um portador da pistola aplicando, porque a máquina já vem ajustada de fábrica. Acho que mostrar esse diferencial, né? Até tem as imagens que não aqui. Existe, que exatamente, não existe no exatamente, mercado, sim. Né? Sim. Eu acho que a gente tem, como a gente tem 8 linhas de máquinas, né? A gente, obviamente, faz uma junção de tudo que dá certo, né? Dentro das indústrias, de modo geral. Dentro da indústria da esquadria, que é bem similar, bem parecida, dentro da indústria de caminhão, ônibus, indústria de autopeças e assim vai. Então a máquina ela foi concebida com alguns princípios básicos da indústria. O que a indústria precisa hoje? Ela precisa de produtividade, eu acredito que qualquer indústria que você pergunte precisa disso, e economia. Então a gente se baseou nisso. Ela precisa ser uma máquina rápida, então ela é uma máquina, acredito que posso falar aqui com segurança um pouco mais rápida do que as de costume hoje, tá? E, além disso, é uma máquina econômica, mas assim, é um choque, né, de realidade quando você coloca a economia da Polymer Pro próximo a outras máquinas que a gente tem conhecimento aí, máquinas importadas e tudo mais. Então, hoje, o foco da máquina, assim, a gente pode se basear nesses 2 pilares, produtividade e parte de economia. Dentro da produtividade, a gente tem um controle, né? E esse é o que você falou. Então, nós temos um computador de bordo da máquina, né? Um CLP, uma tela IHM, onde você tem todos os parâmetros executados e verificados pela máquina.
Isso a gente vai falar só depois, quando a gente apresentar os 6 motivos para ele ter a vantagem, né? Isso. A vantagem de se ter Nós a Polymer vamos deixar Pro. os nossos espectadores suspenso para o próximo podcast, que a gente vai estar dando mais detalhes, que é tão profissional, é tão curioso esse equipamento, que vocês não vão acreditar, porque o equipamento italiano não tem essas tecnologias e muito menos, né? Eu não estou querendo aqui falar quem é ruim, quem é bom. Eu estou querendo apenas mostrar aquilo que tem no mercado. O italiano, o europeu tem a sua qualidade de construtividade, né? Sim. E o chinês tem aquilo que ele copia superficialmente e joga no mercado. Perfeito. E aí no final quem paga a conta são vocês, porque imagina só o que nós vamos apresentar. Aliás, vocês devem estar vendo aqui na mesa, né? Duas quantidades de produto aqui do polissulfeto, né? Que vocês vão até achar estranho, né? Mas esse é um dos sistemas demonstrativo que a gente vai estar falando na próxima etapa, tá? Por enquanto, vamos deixar... eu quis deixar mais na expectativa. Mas está dando para ver ali, acho que tá visível aqui para mostrar, só para atrair a curiosidade. Esse daqui deixa, só mostra, né, Israel? Para depois. E nós temos 2 demonstrativos de quantidade de produto. Mostra aqui para essa câmera aqui, Israel. Isso, essa câmera aqui vai ver mais... Ó, vou mostrar. Isso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. Nós temos 2 demonstrativos aqui, tá? Então, em breve... Isso é comprovado, hein, Sim. pessoal? Não é uma demonstração que a gente está fazendo aqui, que a gente criou, fez um desenhozinho. Não. É demonstrativo comprovando aquilo que a máquina economiza de produto. Mas isso a gente vai deixar para a próxima etapa. Em breve. Vocês verão um produto que vocês vai entender como é que a máquina consegue se pagar. Muitas vezes você compra um equipamento e se pergunta quanto tempo, né? Playback dessa máquina. Qual será? 4, 5, 3 anos? Vocês vão ficar impressionados, pessoal. Israel, falando em playback, né? Eu queria que você me falasse só um pouco da diferença que existe entre as máquinas importadas, mas superficialmente, não precisa detalhar a fundo, porque no intuito não é desmerecer, é mostrar a qualidade do nosso produto, daquilo que a gente está oferecendo hoje no mercado brasileiro. Perfeito. Ou seja, você não precisa importar, você não precisa fazer custos de variação cambial, se é dólar, se é em euro. O que você precisa saber é que você compra um produto brasileiro, você recebe num prazo aí de 60 dias dentro da sua empresa, e que ele vai funcionar e que você tem o suporte. Daí para frente, eu acho que você coloca bem, né? As diferenças entre as máquinas. Isso. Eu acho que uma maneira bem sutil e bem direta de tratar isso nós moramos, o Brasil é um país continental, né? Sim. E a gente tem diversas culturas aqui dentro. E quando a gente importa uma máquina, essa máquina vem com a cultura de fora, né? E muitas vezes ela não se adapta às empresas daqui de dentro. O que a Raiz faz, dentro dessas 8 linhas de máquinas que a gente tem padronizada, é fazer a máquina para a operação nacional, né? Então muitas vezes nós temos máquinas que têm importadas que têm reparos a cada 5, 6 meses. Para você trazer essa peça e a pessoa qualificada para fazer o reparo nela, muitas vezes isso é difícil de se encontrar no mercado nacional hoje. A nossa máquina, ela tem essa concepção da gente fornecer ao cliente essa autonomia. Então você tem uma máquina hoje que você tem peça de reposição, você tem insumos, você tem todo esse amparo por trás disso. Então acho que essa é a grande diferença. Então eu não tenho intenção e nem preciso colocar uma máquina do lado da outra em comparação no sentido de qualidade. Eu acho que a nossa empresa preza
por fabricar uma máquina onde eu consiga atender a expectativa de quem vai usar. Né? Então, a indústria do vidro hoje precisa de uma máquina, como eu falei, produtiva, econômica, com controle, uma máquina que seja amigável operacionalmente, né? Para que o operador lá na frente consiga usá-la, né? De uma maneira simples. E tudo isso é o que a nossa máquina entrega, né? As nossas máquinas têm essa característica, né? Eu acho que voltando um pouquinho, numa diferença em relação ao conceito das máquinas importadas para o conceito da máquina da Raiz, que acho que a pistola aí Sim. é um dos... Eu acho que a gente estava falando da diferença. O principal é que a gente tem a segurança na dosagem. Então vamos né, começar por uma diferença assim gritante, que não que as outras não tenham, mas que a nossa máquina ela é travada. Então ela é uma máquina que ela tem uma dosagem fixa. Você tem lá o produto que você vai colar, ele tem que sair na proporção X para Y. É isso que essa máquina vai aplicar lá na frente. Quando não aplicar na dosagem correta, ela vai te avisar pelas interfaces que ela tem. Ela te dá avisos, ela te dá alarmes. E esses alarmes, muito importante falar, né, porque muitas vezes o empresário, né, o dono da empresa está lá e fala, pô, mas ela dá o alarme e para. Não, ela te dá o alarme e te orienta como resolver. Porque muitas vezes você vamos fazer uma comparação rápida com o carro, ele te dá um alarme, você tem que pegar a sua Mercedes e ir lá na concessionária para ele resolver o problema, e aí vem aqueles livros de contas para você pagar. Não é esse o foco do alarme da nossa máquina. A nossa máquina ela te avisa e te mostra o percurso que você deve percorrer ali para resolver o problema, tá? Ela te dá autonomia. Então o primeiro ponto seria a dosagem. Tá? Que eu acho que a gente foca muito nisso para que te dê segurança na sua aplicação, qualidade no produto aplicado. O segundo ponto é o aplicador, né? Eu acho que vou mostrar aqui para vocês. Então, é um aplicador eletropneumático, tá? É um aplicador extremamente prático, né? Prático, leve, tá? Comparado às máquinas que vocês conhecem hoje aí, é diferente. Tem um botão elétrico aqui, ó. Então, super simples, tem aplicação contínua, então igual furadeira. Você clica, segura, ela está aplicando o polissulfeto. Então você tem uma extensão muito grande do vidro ali para estar aplicando, ela está fazendo. Aí você clica, ela para de aplicar. Tá? Esse tubo, tá? Tudo isso é desenvolvimento nosso, tudo isso patenteado, patente requerida, onde você tem o processo produtivo seu aí facilitado. Tá? Uma das coisas importantes, né? Pode continuar com ela na mão para a gente demonstrar, Israel, é que a mistura dele é uma coisa muito interessante, porque nos anos que eu comercializo essa máquina, eu me deparei com muitos problemas da pistola, né, acabar ficando com a parte do aplicador entupir. Sim. E a produção acaba vindo a quantidade que não é compatível para fazer o endurecimento, e a partir daí toda a parte da pistola da frente praticamente você tem que desmontar, porque é ali que está o misturador. Isso. Que é o A e o B. Correto. Então eu queria que você desse uma palhinha desse diferencial, justamente para que as pessoas entendam que até isso foi uma segurança prevista pelo fabricante da máquina, que é a Raiz. Isso. Né? Eu acho que o Gusmão ele pede para que a gente não fale dos benefícios, né, Belera? Deixa para depois, mas ele vem antecipando, e está correto. Eu acho mas que são 6, né? Sim. Eu só citei 2. Dois até então. Não, temos mais. Mas é muito interessante essa sua comparação, porque realmente o aplicador do nosso equipamento, ele tem um corpo especial, então ele tem um sistema onde ele vai fazer a estanqueidade, vai fazer a aplicação, né? Ele tem um sistema de misturador estático, então depois a gente vê de colocar uma foto aí para vocês observarem melhor, que é onde faz o iniciador da mistura, então é o mix starter que a gente fala. Isso já engloba uma mistura em 30% a 40% a mais. Sim. Então isso facilita a mistura do polissulfeto bicomponente, entre o componente A e B. E o mais interessante é que a mistura só ocorre aqui, nesse tubo. Então hoje você tem algumas pistolas lá, eu não sei os modelos, não sei os nomes técnicos, né?
que eu tenho um pouco de pavor delas, que elas dão bastante problema, Sim. que é aquelas de corneta, né? Esse da corneta. Aquelas coisas. E não, o nosso foco é isso aqui, a gente trabalha com isso, é extremamente eficiente. Aqui dentro nós temos um reparo, tá? de descartável, então a gente tem o insumo aí vendendo para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, faz a substituição de maneira periódica e volta a fazer o trabalho na colagem. Por que dessa diferença, né, daquela diferença dos produtos que nós mostramos para vocês? Está aqui, né, o principal ponto está aqui. Você tem apenas isso aqui para fazer limpeza diariamente. A manutenção, né? Exatamente. Tá? Então, é muito simples. É um desenvolvimento nosso, focado no que eu falei, para o mercado nacional. Eu acho que se a gente for para a Europa, Estados Unidos, outros países, existe uma política do consumo lá fora. É normal, né? Existe uma diferença, não sei se eu tenho talvez conhecimento para falar para vocês, assim, mas existe uma diferença muito grande lá fora entre descarte, do descartável, Sim. e do desperdício. O desperdício, isso é abominável, ninguém quer. Só que o descarte é aceito em algumas indústrias lá fora, já está melhorando isso. Mas o que eu conheço é que o descarte, eu vejo que é aceito. Aqui no Brasil, a nossa cultura não é essa. Não é a cultura do descarte. Então, quando eu vou na Europa, nos Estados Unidos e falo, esse misturador, esse bico, não, isso aí eu uso, no final do dia eu descarto. Ele não é tido isso como desperdício, né? Quando eu venho para o Brasil, se eu estou numa reunião de fechamento, uma reunião de implantação de uma máquina e falo, não, esse bico, mesmo que seja de plástico ali que a gente tem, Sim. você pega esse bico e você descarta, ele fala, não. Não posso. Exato. Então, a nossa cultura é essa. Não adianta eu trazer, como eu falei, a máquina de lá e manter aquela cultura. Sim. Ela não fica sustentável aqui dentro do Brasil. É muito importante isso que você está falando. Eu queria até registrar aqui, pessoal, que nós nos deparamos com esses produtos importados e só quem se preocupa com o cliente, como a Guzmão, a GR Guzmão, tem uma preocupação de vender os equipamentos, viu, Jefferson? Tem o Gerson da Refricomp. O Gerson, eu acho que vai adorar esse programa, ele vai adorar esse equipamento. Eu também, Gerson, eu estou bastante entusiasmado com esse equipamento. Desde o primeiro dia que a criança chorou perto de mim, eu já achei que iria ser um artista. E realmente a máquina é impressionante. E o nosso amigo, né? O seu curitibano lá, né? Também vai adorar saber desse equipamento. Sim. Que ele andou abandonando nós. Você sabe por quê, não? Não. Então, ele tem um amigo aí que descobriu da época da faculdade. Os colegas de faculdade, assim. E aí seguimos caminhos diferentes e através do Guzmão a gente se reencontramos. Depois de alguns anos. Alguns longos anos, né? Como ele chama mesmo? Eu esqueci. Cláudio Menco, né? Tá. Aí, Cláudio. E assim, cara, eu tenho certeza absoluta que você, como um praticante do vidro insulado, enfim, todos os correlatos do vidro, né? Mas eu acho que você está gostando de querer saber como que é esse equipamento. Ale, teria condições de colocar aqui na TV alguma apresentação superficial, não detalhada, né, desse equipamento? Porque no próximo programa, no próximo podcast, nós vamos ter os detalhes dessa máquina. Nesse momento, vocês vão ficar um pouco assim, na expectativa, né? Nessa ansiedade que eu tô de vender e vocês de comprar e adquirir o equipamento, que é esse o intuito, né? Vamos mostrar aqui na tela, Ale? Vamos ver. Aí fica a sua apresentação, viu? Aí você dá o... Tô falando. Bom, aí é a sede, né? Da nossa empresa. Essa é a nossa fatídica Polymer Pro. A máquina que vem aí para revolucionar, né? A gente trazer a interface, a segurança,
Já deu para ver a qualidade do produto, né? Os nossos espectadores aí, tá muito rápido, mas isso é proposital, porque é um equipamento de lançamento, né? Sim. Eu acho que é uma máquina que a gente, o foco é que a gente tenha ela padronizada, então é uma máquina que hoje ela está com 45 dias, né? De pedido para entrega, mas a gente tem outras linhas, vocês podem ver ali atrás nos vídeos, umas linhas mais padronizadas, onde eu tiro semanalmente 2, 3 máquinas, tá? Então a gente tem condição e vai trazer a Polymer Pro para ter uma linha de produção específica dentro da nossa indústria, tá? Hoje ela compõe, junto com outras 2 linhas, essa montagem, por isso que nós temos esse tempo de entrega de 45 dias. Mas muito em breve ela vai emplacar, com certeza, com essa parceria com a GR Gusmão, sem dúvida ela vai ser uma máquina aí de linha, né, onde obviamente esse tempo de entrega vai cair bastante e a quantidade de máquinas agora, vai ficar voltando maior. Um pouquinho, agora que eu percebi o detalhezinho ali são dois simulando 2 vidros azuis e o polissulfeto ali. Exato. É uma máquina que ela faz a última selagem do vidro duplo. Então, mas é que voltando ali, tem uma imagenzinha mostrando, né? Agora que eu entendi que aquela imagem representa. Dentro da nossa indústria, nós temos as 8 linhas que a gente tem. Cada máquina tem a sua identificação visual. Tá. Que é exatamente para isso. Exatamente isso. Interessante. Tá? Então nós temos essa máquina, nós temos outros modelos, né, que ela possui a sua identificação visual, que é realmente para que, por exemplo, um operador está numa indústria, ele fala, eu já conheço, eu já sei que máquina é, Sim. eu trabalhei em tal lugar e conheci, ou eu faço o serviço com essa máquina. Você entende? Isso gera uma adaptação melhor do operador. É interessante, né, pessoal, vocês verem os detalhes que ficam aparentes da máquina, né, porque aqui não tá para se mostrar todos os detalhes, mas que aparece a qualidade do produto empregado na montagem desse equipamento, em aço inox, os tubos que a gente importa aí da Europa, né, para revender no mercado. Espero que eu consiga vender o meu estoque, porque com o lançamento da máquina vou preferir mais vender a máquina do que vender os acessórios, né? Mas que por ser demorado, a gente ganha, inclusive, nesse time, né? Que se a máquina eventualmente vir a dar problema, nós temos condições de reposição praticamente imediata. Sim. Da reposição da peça ou do problema que está acontecendo, ao passo que o Gerson da Refricomp aqui me perdoa, mas eu tenho que citar você, né, Gerson? E a gente está aí com uns acessórios para mandar, que sofrem desgaste natural do equipamento, né? Já com esse equipamento a gente pode estar imediatamente trocando as peças. Imediatamente é de um dia para o outro, ou 2 dias, mas nunca 60, 90 dias, Gerson, que às vezes o próprio fabricante lá de fora, ele não tem a peça para reposição, para troca imediata, além do que nós temos um DHL, que demora muito para entregar e custa muito caro. Sim. Então é uma das coisas que eu queria deixar assim bastante visualizado, a nacionalidade que eu sempre pedia quando eu saí de uma indústria de máquinas aqui no Brasil. Eu falei, não é possível que nós não temos um engenheiro que faça uma máquina para o vidro. Sim. E Achei pessoas que realmente buscam, inclusive, atender como um pós-venda. A maior preocupação é a pós-venda do Israel, né? Sem dúvida. A preocupação de atender os clientes. Acho que trazendo esse ponto que você falou sobre o tempo de atendimento, né? A gente tem um corpo técnico lá, até por isso da nossa demora em lançar esse produto em 1 ano, é para que a gente identifique as necessidades dele, né, de reparo periódico, tá? Então nós temos essa lista toda de peças que a pessoa pode estar se prontificando em ter em estoque a cada 3, 6, de 8. consumo natural, de acidente natural que possa acontecer. A gente já tem isso preparado dentro da indústria nossa para que ele atenda. E a gente tem um diferencial muito legal, que eu gosto de falar sempre. Isso começou lá em 95, meu pai,
Óbvio que tinham menos máquinas e ele dava conta. E depois que ele foi crescendo e colocando mais máquinas em sistemas de venda ou aluguel, a gente teve que readaptar. Tivemos que trazer mais gente para o time. Obviamente, hoje temos muito mais. Israel, né? Será que o seu pai tinha problema lá atrás, onde ele resolvia os problemas e não tinha apoio daquele equipamento que ele tinha? 100%. Acho que foi o estopim, né? Porque para ter as preocupações que a Raiz tem, olha, pessoal, o dia que vocês adquirirem um equipamento da Raiz, vocês vão conhecer profundamente o que é pós-venda. Sim. Pós-venda. E isso eu acho que, parabenizo. Complementando isso, a gente tem um sistema hoje que é o sistema de atendimento em 24 horas. Tá? Em 24 horas úteis. Então, você, cliente, está com uma máquina nossa, está rodando, seja ela de qual modelo for, e tem uma inconsistência, tem um problema, um alarme que ela deu, um travamento, alguma coisa que aconteceu com ela, nós temos um canal direto. Tá? São 3 pessoas específicas para atender vocês. Vocês vão entrar em contato, nós vamos fazer um diagnóstico prévio online. Olha, por dados nossos, tá? Dentro da nossa indústria, nós temos esses dados, nós acompanhamos isso mensalmente, por exemplo, junto com o Fábio lá, que faz essa análise para a gente. Eu posso falar para você que 85 a 90% desses problemas são resolvidos dessa forma. Um atendimento técnico, né, obviamente com hora marcada, com vídeo chamadas, coisa técnica, não é um atendimento comercial. É o nosso departamento técnico que fala com o seu operador, com a sua área de manutenção. Não é uma URA, né? É uma pessoa que atende, embora seja por telefone, através do telefone, não é uma URA que você vai se desgastar. E não tem aquele, passa para não, você vai falar com o técnico, muito provavelmente, nós temos lá o técnico Fernando, é o masterclass nosso lá, é o cara que meio que comanda toda essa área de atendimento ao cliente. Esse técnico, muito provavelmente, se ele te atender a primeira vez, você está na carteira dele. Então você vai ter essa familiaridade. Ele sempre vai estar te atendendo, e quando não ele vai colocar alguém à altura para conseguir te atender. E a gente entende, pelos dados que a gente tem dentro das indústrias, 85% dos problemas que aparecem, resolvemos nessa chamada. Muitas vezes identificamos uma falha, identificamos erro de operação, identificamos necessidade de envio de peça, e aí isso é feito de maneira express, né, imediata, para que chegue esses itens para vocês, né, na sua unidade aí Fabril, e vocês façam a troca ou substituição e retornem a máquina no funcionamento normal. Para aquele que está assistindo o nosso podcast hoje, pessoal, nós estamos aqui falando sobre a fábrica Raiz Silimac, do Israel Nozella. É muito prazeroso a gente trabalhar com uma empresa que tem a seriedade que a Raiz tem, e que a partir de ontem, não é a partir de hoje nem de amanhã, a partir de ontem, nós já estamos à disposição daqueles que se interessarem em ter uma melhor informação. Nós estamos apresentando poucas coisas porque nós queremos mostrar realmente o diferencial desse equipamento para todos os outros equipamentos. No Brasil não tem, vocês não vão encontrar, mas aqueles que vocês vão encontrar lá fora, vocês têm um monte de dificuldade para resolver o problema deles. Então eu diria para vocês assim, a Raiz está apresentando esse produto no próximo podcast da Gusmão. Quando tiver a chamada Raiz Silimac, vocês vão estar vendo esse equipamento aqui, e a gente vai estar apresentando no próximo podcast ela aplicando o produto, e vocês vão ficar impressionados no que vocês vão ver, que realmente não tem desgaste natural. É necessário que vocês, no mínimo, tenham atenção para esse ponto de desgaste, porque isso é que faz a máquina se pagar, né? Exato, eu acho que é isso. A gente tem, o intuito dessa máquina é que ela complemente a sua produção, né? Que ela melhore o seu processo produtivo. Como eu falei no começo aí do podcast, a gente não quer mudar o processo produtivo, a gente não quer que a sua indústria tenha que mudar layout de produção, nada disso. Eu quero simplesmente agregar no seu processo produtivo, melhorá-lo, né? Então, tornar mais eficiente, econômico, que você tenha também um respaldo pós-venda, que acho que isso é o nosso forte. Eu gosto de
eu não trago, eu agradeço muito aí ao Gusmão por essas colocações. Eu acho que realmente isso deixa a gente muito orgulhoso internamente lá na nossa empresa. A gente enxerga isso também, só que a gente tem cautela. A gente é uma empresa de pessoas muito seguras, né? Ali onde a gente gosta de mostrar esse pós-venda, de mostrar essa segurança para vocês, para que vocês sintam isso lá, né? Então, obviamente a gente vende isso é algo que é um diferencial nosso, mas eu prefiro que vocês passem por isso, né? Que vocês precisem da gente e a gente consiga surpreender, né? Atender as suas expectativas. Eu acho que esse é o nosso foco aí. Pessoal, nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso podcast Pode Transformar, mas eu não poderia deixar, né, de registrar a presença aí do nosso diretor, o Túlio. Obrigado, Túlio. Nós estamos apresentando aqui uma máquina nova aí, fabricada no Brasil, e com certeza a gente vai estar muito atento aí às aparições agora da filmagem. Que ele é bem parecido com o Túlio, né? É muito parecido Sim. com o Túlio, né? O Israel aqui conhece bem de gravação, de apresentação, e a gente vai usar bastante isso daqui para frente, viu, Perfeito. Túlio? Obrigado, viu? Obrigado. Bom, nós estamos quase chegando ao final, né, Ale, do podcast hoje Pode Transformar. Eu posso fazer só uma observação que eu acho que seria legal? Por favor. Nesse finalzinho. Mas vai ter o final. Vai ter o finalzinho Perfeito. Seu ainda, que é aquela pergunta do milhão que o pessoal deixa sempre no final. Não, perfeito. Mas eu acho que é muito interessante a gente salientar essa nossa parceria. O que as duas empresas estão fazendo aqui hoje, né? A partir como você falou, de ontem, né? A Silimac, a Raiz Silimac é uma empresa focada em produção de equipamento, melhorar os equipamentos. Então, nosso slogan é máquinas que colam o mundo. Isso não é à toa, a gente está ali para fazer a máquina para sua colagem. E a GR Gusmão, ela vem com esses 40 anos que o Gusmão tem dentro dessa indústria, né? Do vidro. Eu acho que não tem... Com a transformação do vidro. Com a transformação do vidro. Então, eu acho que a nossa parceria, ela realmente vem para somar para a indústria do vidro, né? Então, isso que a gente está fazendo hoje, pode ter até o foco um pouco comercial, Não, mas eu acho que isso é evolução para a indústria do vidro agora no Brasil, você entende? Então, é um diferencial. Reconheço que a nossa máquina ela tem um extremo diferencial, mas... eu acredito que nós colocamos ela no lugar certo, que é na parceria com a GR Gusmão. Obrigado. Que é um cara de 40 anos, né, uma empresa séria, que tem acesso, assim, dito por esse podcast, né, tem um acesso extremo nessa indústria. Eu acho que nós estamos exatamente no foco de mostrar para o cliente que a gente está interessado, obviamente, ambas as empresas em Sim, lógico. fazer o comércio disso, mas... que isso vem para beneficiar. Não é algo mais do mesmo, não. É algo diferente. E assim, eu agradeço as suas palavras, tá? Mas, Israel, eu diria assim, as pessoas que nesses 40 anos transitaram com a Gusmão, de todos os equipamentos apresentados pela GR Gusmão, em todo aspecto, todas elas, uma das coisas que me deixa honrado, assim, muito envaidecido, é que as pessoas falam, eu vou comprar do Gusmão porque o equipamento que o Gusmão trabalha é um equipamento sério. É verdade, Belém? Sim. Sabe, o equipamento custa caro porque é importado. O importado, infelizmente, mas é o equipamento que eu vou comprar. Sim. E eu tenho um histórico de mais de 800, quase 1000 máquinas vendidas no Brasil, entre lapidadoras, furadeiras, forno de têmpera, mesas de corte, enfim. Uns mereceram, outros não mereceram, mas faz parte do sistema, né? E assim, qualidade, pessoal. Sinceramente, eu me sinto orgulhoso de estar com a Silimac na entrega desse equipamento, e eu pretendo, inclusive, como eu sempre faço no pós-venda, né, estar presente até na entrega de algumas máquinas que a gente colocar, para mim ver
tirar de vocês exatamente a satisfação mesma que eu tive quando conheci o Israel e vi o produto e o pós-venda que é feito. Então, assim, obrigado pelas suas palavras, mas a Raiz realmente é uma empresa que nos deixa muito seguro em trabalhar. Tenho absoluta certeza que os seus colaboradores internos lá, os engenheiros, comercial, administradores da Raiz, trabalham com orgulho de trabalhar numa empresa séria, e é isso que vocês têm que passar a entender a partir de agora de um equipamento de selagem de vidro. Perfeito, eu que agradeço. Pessoal, para gente esclarecer um produto, né? Agora eu vou pedir para o Israel esclarecer exatamente o que é isso aqui. Não é uma borracha, não é um negócio que não pode falar, né? Que transmite mau cheiro, mas é dinheiro. Isso é dinheiro e isso aqui é dinheiro também. Exato. Então, Israel, você fala o esclarecimento mas isso não vai ficar para o próximo ou só vai dar mais uma préviazinha? Para ele não ter que ficar trazendo, a menos que ele queira trazer todas as vezes que a gente tiver. Mas eu acho que isso, para você do vidro hoje, né, para a pessoa que está dentro da indústria do vidro, eu acho que é válido que ele já saia daqui hoje sabendo qual é o foco da máquina, tá? Então, sendo bem simplista, bem superficial, essa quantidade de produto aqui é a quantidade que a sua máquina hoje provavelmente joga no lixo a cada vez que você desliga ela. Então, toda vez que você desliga a máquina, eu não estou falando nem do processo produtivo. Não é um processo produtivo. O processo produtivo, nós temos também eficiência, mas eu não consigo, obviamente, balizar isso com todas do Brasil, do mundo, porque cada um produz de um jeito, né, de uma forma. Mas isso sim, toda vez que você desliga uma máquina hoje de polissulfeto, que não seja a Polymer Pro, você descarta no mínimo 680 gramas para limpar a flauta, o tubo e tudo mais. Então são 680 gramas hoje que a sua indústria descarta, joga no lixo. Que com certeza ele vai verificar que é muito mais do que 600 gramas, né? Sim. No visual, o que você coloca dentro lá do pote é muito mais do que isso. Aqui. Mas nós estamos falando com segurança, né? Nós estamos falando com segurança que cada vez que você desliga a sua máquina, você descarta isso. Quando você traz a utilização e começa a usar, né, a Polymer Pro, você descarta 30 gramas. É só isso. Como eu falei, a tecnologia ela é focada em você ter eficiência, né, na sua produção, e a eficiência ela passa pela economia. Você precisa ser econômico, você precisa parar de descartar, né? Eu costumo falar na indústria diversas, porque as nossas máquinas ela tem essas características, todas elas são concebidas com o princípio da economia. Então eu costumo falar que não é que você coloca mais, não desperdiça dinheiro, não é isso. Veja uma conta rápida que eu faço. Vamos ver se eu vou conseguir explanar isso para o pessoal. Você tem 680 gramas de polissulfeto que você deixa de jogar no lixo. Porém, você produz mais com ele. Então, o seu faturamento aumentando. Exatamente. Então, muitas vezes o cara pega... Olha, quanto custa o polissulfeto? O quilo? X. X vezes Y. Bom, eu vou colocar no bolso mais tanto. Não, pera. Você vai faturar mais. Então, você vai... transformar essa sua economia. E aí, mais uma vez, a transformação da GR. Pode transformar, que é o GR da Gusmão. E que está trazendo, mais uma vez, equipamentos que se sente orgulhoso por vender um produto, trabalhar com um produto de qualidade, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final, mas eu gostaria que você deixasse o seu endereço. Embora a Gusmão está trabalhando na parte comercial em conjunto com a Raiz, mas aqui é um canal aberto, onde a Raiz vai estar apresentando todos esses materiais na sua rede social. Então, telefone, e-mail, enfim, legal. No YouTube. Aproveita um momento aqui nessa tela aqui. Perfeito. E pode
esbanjar aí que você está de parabéns. Eu não sou muito bom em marketing, mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho que, para quem já conhece a nossa empresa, nós temos todos os canais aí, Instagram, YouTube, então é o @RaizeSilimac. Vocês podem seguir a gente. Dentro do YouTube nós temos vários vídeos informativos também, que é o nosso foco. Desde vídeos comerciais, mas também informativos. Tem o nosso endereço é lá em Valinhos, né? Nós estamos ali próximo da rodovia Anhanguera, muito conhecida. Então, estão convidados. Entrem em contato com a gente para conhecer nossa estrutura. Né? O Gusmão já é de casa, já foi lá várias vezes. Vamos marcar alguns workshops, com certeza com vocês aí, clientes que tenham a intenção de conhecer mais sobre a máquina, sobre a nossa estrutura. Estão convidados. Nós temos lá um time de vendas específico, então bem determinado. Temos o Fábio na parte de Customer Service, que é pegar toda a parte de sucesso do cliente, ele gerencia tudo isso. Nós temos o pessoal, o Roger, a Dani, que é peças e serviços, então toda a velocidade para você receber uma peça, o Roger e a Dani são os responsáveis por isso lá. Nós temos o Júlio, que daí é que está à frente com o Gusmão na parte de venda de equipamento, né? Temos outros vendedores lá que são de outras áreas, como eu falei, são 7 mercados que a gente atende de standard, né? E, obviamente, outras pessoas da equipe que eu gostaria de estar sempre enaltecendo, trazendo eles à tona aí, que são importantes. Legal. Tá bom? Agora, só isso a gente vai ter no próximo podcast mais detalhes. A gente vai voltar nesse assunto. Sim, é a próxima etapa. Porque, além do que, vai estar apresentando o equipamento em funcionamento, aplicando no vidro insulado, no duplo vidro ali, né? Para que vocês vejam exatamente o funcionamento da máquina. Eu acho que hoje viemos para nos apresentar, para situar o pessoal aí da indústria do vidro, que a gente tem essa parceria que já nasceu um sucesso, está sendo um sucesso. Aqueles que conhecem, né, a Raiz, mas que não conhecem ainda o produto. Vão passar a conhecer. Eu acho que no próximo podcast, aí eu devo aparecer menos, e mais a estrela do negócio, que é a Polymer Pro, que é a nossa máquina aí. Acho que esse é o foco do próximo podcast, com certeza. Pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho. Esse é o meu instrutor Alê que nos coloca, mas siga nas redes sociais aí. Estou sempre aguardando vocês nas novas perguntas aí que tiverem. Para o próximo podcast a gente vai estar interagindo pessoalmente aqui no Viva Voz, tá bom? Um abraço. Obrigado, Israel, mais uma vez por estarmos juntos. Para mim é um orgulho estar com profissionais com o nível que vocês estão e de fornecer produtos dessa qualidade para os nossos clientes. Isso só me engrandece cada vez mais. E o meu parceirão aqui, né? Ele hoje falou pouco, porque o Israel falou um pouco. Não, mas a estrela, é o conhecedor, né? Sim, a estrela, que o Israel falou. Hoje é o Israel, na próxima vai ser a máquina, né? Ou os dois, né? Então, e a gente fica onde? Exato, não, eu fico quietinho aqui. Eu não sei como vai ter espaço no próximo, porque do tanto que eu falo, né? Mas eu que preciso agradecer realmente o convite, essa parceria, Belelo que fez o link aí da gente desde o início. Eu acho que nós estamos realmente no caminho certo, e meus agradecimentos aí a GR Gusmão, toda a equipe, Magna, Manuel, todo mundo lá também. Amém. E vamos seguir firme, porque com certeza nós estamos construindo algo de muito sucesso aqui. Tá, e estamos amarrados em um só, hein? O Júlio, um pequenininho e um grande, para se fortalecer aí, porque o Júlio também agora vai ser pai, então ele vai ter mais um para trabalhar aí junto. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast. Um abraço. Obrigado.